Patrícia, eu tenho 28 anos e o que eu acho mais importante dizer, além de que eu sou artista do corpo, né? Eu não gosto de dizer que sou bailarina, acho que artista do corpo abrange tudo muito mais, que eu sou neta da Dona Joana. E ser neta da Dona Joana é o que faz eu ser o que eu sou. Falar com os professores se faz necessário porque, na real, quem que consegue atingir a criança da quebrada? É a escola. Então, cara, você já tem o privilégio de ter todas as crianças da quebrada aqui. Você não precisa fazer esforço, porque por lei elas já têm que estar aqui. Então, por que não pensar em formas de tornar, já que as crianças têm que estar aqui, de tornar isso uma possibilidade, de tornar isso uma experiência que enriqueça, sabe? Então, conversar com os professores, reafirmar para eles mesmos a importância que eles têm na vida das pessoas. Porque é muito fácil, e agora a Letícia, educadora, que está falando, é muito fácil a gente entrar no fluxo de aula atrás de aula, dia após dia, e esquecer disso, sabe? Então, falar com esse profissional, eu acho que é um chacoalhão, e, tipo, a gente tá aqui, a gente precisa estar aqui, e conscientemente ou não, foi uma escolha sermos professores, sermos educadores. E a gente não pode jogar isso pelo ralo, porque se tem alguma solução para toda essa bagunça que a gente está vivendo, a categoria que vai se movimentar para isso acontecer, eu acho que é a categoria da educação. Eu acho que tem que existir um lugar muito colaborativo da gente com as crianças, de entender, de perceber e de sentir como que aquela criança está hoje e propor a partir disso, e não ao contrário. O que é complicado nessa história é que turmas não unificadas tendem a cada criança estar de um jeito. Então a minha estratégia é unificar a turma se entender enquanto uma coisa só, enquanto um coletivo, cada criança entender que ela é importante dentro daquele todo, daquele sistema. E a partir daí, quando cada criança começa a entender que ela é importante dentro daquilo e aquilo vira uma coisa só, é muito mais fácil segurar o balaio. O que esse balaio quer hoje? Para onde eu vou levar esse balaio hoje? Essa é a minha estratégia. Tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. E eu acho que para o professor é muito importante lidar com essa frustração. Tem dia que vai dar errado e tá tudo bem. Mas é ter essa sensibilidade de pegar o que deu errado, de mastigar, de digerir aquilo e refazer, e repropor, sabe? E ao mesmo tempo esse coletivo existe, mas todo indivíduo é importante dentro dele. Todas as questões que esse indivíduo traz junto com ele para dentro desse coletivo. E como que todas as questões que a criança traz com ela para o coletivo moldam o coletivo também. E aí a gente entende que tem turmas mais tranquilas, tem turmas mais agitadas, tem turmas que são super ligeiras, tem turmas que o tempo é outro. E a gente tem que ligar a chavinha diferentes para cada um desses grupos, sabe? Mas é sempre nesse lugar da atenção e da escuta aberta. Tem que entender que a estrutura ela é feita para dar errado. E a partir do momento que a gente assume que a gente vai fazer dar certo, a gente está sendo rebelde. Por que eu estou aqui? Porque não tem como. Pensando não só a cidade de São Paulo, mas Brasil, a educação não é sucateada. Ela é feita para dar errado. E linka com aquela história de que a gente é formado para ser mão de obra barata. Então, quem vai romper com isso é o professor. A grande maioria das instituições que a gente trabalha, elas não se importam tanto assim. Quando a gente fala de instituições públicas, eu sinto que é muito mais importante o número de pessoas que você atende do que necessariamente a qualidade do que você propõe, entende? Tanto que o que se dá no final é a métrica. Recebi 20 aprendizes na turma de terça-feira à tarde. E não, olha, recebi 20 aprendizes e esses 20 aprendizes conseguiram ler um poema e fazer uma coreografia baseada nele.
A escola, ao invés de querer que essa criança tenha notas altas, talvez fosse muito mais importante que ela soubesse trabalhar em equipe, soubesse trabalhar em grupo. Porque mesmo pensando no futuro, carreira profissional, isso vai vir à tona. Que ela saiba se comunicar de maneira eficaz, eficiente, de maneira coesa, de maneira clara, sucinta, sabe? Que ela saiba ler um texto, interpretar e, para além do ler um texto, que ela saiba expor as próprias opiniões pelo que ela leu, sabe? Que ela saiba matemática sim, mas que ela consiga aplicar na vida. Que seja um caminho fácil, que seja um caminho orgânico, e não que seja um caminho violento. De qualquer forma, a arte e a educação ela é aliada. E eu acho que no Grow For vem para não para impor, mas para convidar os professores a mergulharem nesse universo junto com a gente. Porque hoje uma faculdade de pedagogia não vai olhar para isso. Então, não importa muito bem quem é você, qual a sua experiência, porque você está aqui. E a universidade, que prepara o professor, também não está nem aí. Até, a gente até fala, né, sobre as leis. Mas qual a faculdade que ensina? Fala, ó, vem cá, essa brincadeira aqui é a amarelinha africana. A gente brinca assim. Que universidade você propõe a falar isso para o professor? A falar para o professor, vamos fazer em roda, porque em roda todo mundo se vê. Vamos colocar as crianças em roda, porque em roda... Vamos deixar a criança falar no começo da aula, no meio da aula, no final da aula. Vamos entender o que a criança está precisando. Sabe? Que faculdade que se propõe a isso? Então, o primeiro passo é a escola abrir a porta. É a escola entender que não é... que a mudança, ela é necessária. Já não é mais sobre uma opção, é sobre uma necessidade, entende? Porque não é eficaz. Então também não dá para julgar o professor que entra no automático. Mas a gente tem que se munir. Seria muito incrível se ele percebesse que ele pode contar com a arte, a educação, com o artista como aliado e não como inimigo. A criança é um universo em estado de mutação constante. É isso tudo. Que um dia está de um jeito, do outro está de outro, mas que tem tantas complexidades quanto o universo teria. Não um átomo. O universo. Não é pequenininho. É milhão, bilhão, trilhão. Tudo isso dentro de um corpinho desse tamanho. Que às vezes nem cabe tudo aquilo lá dentro. Desse tamanho, nem cabe tudo aquilo lá dentro. Mas é pensar que a criança ela vive tudo muito mais intensamente do que a gente. Que o que é pouco pra gente, pra criança é muito. O que é banal pra gente, pra criança pode significar a virada da vida dela. A criança é o universo.